sobre Trump, né, a gente tem que medir sempre que ele trabalha na imprevisibilidade. Esse é o show dele. Né? O show dele é sempre a imprevisibilidade. Só que vamos aos fatos. Né? Durante o primeiro mandato dele, Trump fez uma promessa, e todas as vezes que eu concordo inteiramente, Pedro, o X da questão é que imigração bate inteiro nas suas bases. Né? Todos os seus apoiadores falam disso, acreditam nisso, repetem isso. Né? O que é que isso vai ser feito de fato? Né? Durante o primeiro mandato do Trump, ele fez uma promessa, ele era recebido em tudo quanto era comício, encontro, etc., com um grande grito: erga o muro, erga o muro, erga o muro. Eles gritavam como loucos isso. Né? Quanto muro foi feito? Né? Nem 20%. Né? E eles continuaram gritando, porque tudo que eles queriam era a promessa. Sabe o que eu temo, Pedro? É que se repita isso com a imigração. Basta a gritaria. Né? Aí você faz os efeitos demonstrações, como o de ontem em Chicago, né? Em que você visita aquela cena tétrica de visitar uma escola, de uma creche, atrás de pais. Né? É algo, né, que traz memórias ruins. Né? Não precisamos nem especificar. Né? Então, quando você olha para essa situação, né, você vê que é só o show. Né? A gente sabe que, enfim, o Trump tem essa coisa de ser meio garganta, né, do show. Sim. E tal, mas esse discurso ele tem um efeito nas pessoas, né? Então, assim, eu queria perguntar para vocês qual vai ser o impacto que isso vai ter na mentalidade dos caras que estão lá ilegais. Porque o cara vê, estão batendo na porta de creche, estão batendo na porta de igreja. Será que não é melhor eu voltar para o meu país por conta própria? Esse fenômeno pode ser observado nos próximos meses e anos aí? Eu acho que tem um efeito sobre a sociedade de forma geral. É claro que sobre essas populações de forma mais direta, né, de se viver no temor e talvez até desincentivar algumas populações que eventualmente estivessem pretendendo ir aos Estados Unidos. E a gente já observa que mesmo em comunidades que têm mais recursos, né, a gente pode pensar nos brasileiros de classe média que às vezes migram para a Flórida especialmente, já tem um temor de, será que eu vou ter estabilidade aqui de fato? Porque estão aguardando ainda a documentação, por exemplo. Mas eu acho que um outro efeito importante é que, mesmo que a gente possa pensar, e eu concordo com o Leonardo, né, no sentido de que você tem alguma dificuldade de fato implementar essa política, mas você gera uma onda xenofóbica muito significativa, né? Acende muito essa perspectiva anti-imigração e também cria uma sensação na sociedade de perseguição, né? Ou seja, todo mundo querendo eventualmente dedurar onde estão os imigrantes. Então, acho que essa sensação de medo que se instala e a gente vê esse temores crescentes nas comunidades imigrantes, acho que é um tema bastante preocupante nesse sentido. Nesse ponto que você fala sobre o medo das pessoas e esse impulso de começar a dedurar, né? Vocês entendem que pode surgir de fato na população também um temor de elas mesmas, essas pessoas que são de lá, mas passarem a ser penalizadas mais rigorosamente também, se não dedurarem? Quer dizer, será que esse sentimento também começa a avançar? Se valer alguma coisa o pensamento histórico, né? Se história vale alguma coisa, né? Se a gente olhar, isso não é novo nos Estados Unidos. O que a nossa memória do que nós estamos sentados aqui, né? Dos que estão com essa idade aqui, é macartismo, né? A gente olha para trás e vê macartismo, mas não é só macartismo, né? Jim Crow, né? Se você lembrar das leis de perseguição racista, você provocou uma migração interna do sul dos Estados Unidos para a região de Chicago de mais de 6 milhões de pessoas. Eu estou falando de 1890, mais ou menos, até 1910. Bom, nasceu o jazz, né? Tá bom, né? Já melhorou alguma coisa, né? O jazz foi para Chicago. Agora, quando você olha de alguma forma para essa situação, né, você tem razão, Rosane, com essa tua preocupação. E aí é que está o ponto central, né, que eu acho que valeria a pena, Luiz, a gente olhar, né? Do que vive Trump? Trump não vive do que é. Trump vive do que parece. Se a gente não entender isso, nós não entendemos nada. Né? Porque a realidade concreta é o seguinte. Se você olhar para ele como economista, como geopolítico, brincadeira. Se você olhar para ele como comunicador, cara, não dá... Desculpa, ele é bom. Nós temos que reconhecer. Ele é muito eficiente naquilo que ele faz como comunicador. E como comunicador, o que ele quer comunicar? Ele está comunicando esperança, não, ele está comunicando medo. E é muito efetivo, né? E é efetivo. Medo rende, gente. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, é só pensar no Hitchcock.
Pô, nós não falamos dele até hoje? Não criou uma escola em cinema? Então, se a gente olha para uma situação dessa, né, o Trump é eficiente, ele vem de uma eficiência dele. E vem dessa eficiência mesmo, a eficiência da ideia de dedurar, da ideia do medo e do medo persecutório. Porque, por que ele criou a ideia do imigrante? Não é? Porque, na verdade, quando você olha para o imigrante como o inimigo eleito, né, já tiveram vários na história, não precisamos nem lembrar, né? Então, se a gente lembrar como o imigrante como inimigo eleito, você tem que lembrar o que é que com quem ele está querendo conversar. Ele está querendo conversar com uma massa trabalhadora que criava uma classe média nos Estados Unidos, real, trabalhando na fábrica, que sumiu, desapareceu. Se a gente não olhar para um dado, a gente não entende como é que um comunicador bom vendeu, né, o peixe dele, né? A classe média americana, sabe aquela classe média do filminho americano, do subúrbio, as crianças, tudo. 2 carros na garagem, uma casa de 2 andares. Representava, eu fui checar, gente, porque eu não acreditei no número. Até os anos 90, até 94, 95, eles representavam 80% do eleitorado americano. Hoje eles representam um pouco mais de 50%. Sumiu. Diminuiu. Aquele sujeito clássico que fazia um projeto para a educação do filho e tinha recurso para isso e uma casa boa, a fábrica sumiu. Olha a GM, olha a Ford. Né? Quando você olha para esse quadro, com quem ele conversa? Com esse desiludido. E para desiludido, você tem que arranjar. Se você não for lidar com a realidade, você tem que arrumar um culpado. Concorda comigo? O imigrante é o que está disponível. Se você me perguntar quem é que vai querer colher agrícola, trabalhar na agricultura, desculpa a expressão tão forte, limpar o banheiro, né? Quem é que vai trabalhar nas empresas de baixíssima tecnologia? Quem é que vai atender o que vocês estavam dizendo do pequeno comerciante? Se vocês olharem para isso aí, ninguém quer esse trabalho, o americano clássico. É um trabalho de quanto? De $1.000 mês, nem isso? $12 a hora. $12 a hora? O salário mínimo, pelo menos na Pensilvânia, onde eu cobri a eleição, era $12 a hora. Se você olhar o outro salário mais... Pensa Nebraska. Nebraska deve ser 8. Os estados menores deve ser menos, né? Menores. Quando você olha para essa realidade, quem é que vai aceitar isso? Aí a gente faz a pergunta concreta, né? Que é o que vocês estavam dizendo. Gera 2 situações, né? Primeira, a situação persecutória, né? Porque eu tô desamparado, eu perdi a casa, eu não consigo ter uma vida melhor do que a dos meus pais, esquece. Vou dedurar meu vizinho. Eu vou dedurar meu vizinho. Eu culpo a ele pelo meu fracasso. Comunicador bom lida com isso, né? A gente não precisa nem lembrar os outros que usaram a mesma coisa, tinha uns bigodinhos, né? Então quando a gente olha para essa coisa, né, dá para entender o Trump e dá para lamentar, né? Mas agora, de fato, ele é eficiente.